Continuamos a nossa reflexão nesta manhã, porque queremos aperfeiçoar a nossa forma de orar. Nós dizemos juntamente com São Paulo, não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que pedir, não sabemos o que dizer para Deus. Orar parece uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. É como um santo russo da Igreja do Oriente, chamado São Teófano, o Recluso. Ele dizia, dizer para uma pessoa, ore sem ensinar a ela a orar, é mais ou menos como dizer para um estrangeiro, fale português, mas sem ensinar para ele. Como é que uma pessoa aprende a falar português? É claro que São Teófano, recluso, ele não falava de português, né? Ele falava do russo, porque ele é russo. Estou adaptando a frase dele. Fale português, mas se você nunca ouviu alguém falar português, você não vai saber. Então nós precisamos seguir o exemplo dos grandes orantes, que são os santos, e do grande orante, que é Jesus, se nós quisermos orar. Porque corremos sempre o risco de estar orando como pagãos. Como o pagão que está numa luta, numa quebra de braço com Deus, tentando convencer Deus, tentando mudar a vontade de Deus. Essa é a oração do pagão. O pagão, ele quer que o seu desejo seja realizado e não a vontade de Deus. Então, por isso é que essa oração pagã está errada. Nós precisamos nos adequar à vontade de Deus. Então, olhamos para o grande orante, que é Jesus, que nos ensina. Ele diz, Pai, venha o teu reino. Ou seja, que o reino de Deus seja feito na nossa vida, que Ele reine, o senhorio de Deus se manifeste, que seja Ele a fazer a vontade dEle. Esta é a versão do Pai Nosso de São Lucas. Ou São Mateus, Pai nosso, seja feita a tua vontade. Essa é a versão do Evangelho de São Mateus, a vontade de Deus precisa ser feita. Ou numa versão mais reduzida, que é de São Marcos, no Horto das Oliveiras, Jesus diz, Abba, Pai, tu podes tudo, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você vai perguntar, mas padre, e São João fica de fora? São João não tem um Pai Nosso? Claro, São João tem também, só que o Pai Nosso de São João é bem mais extenso, porque ele se encontra no capítulo 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus. Jesus ali nos ensina também a orar, e ele faz esses pedidos de que os discípulos se modelem à vontade do Pai. Bom, mas o Pai Nosso não para por aí. O Pai Nosso tem também uma segunda parte, que diz assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou, pegando a versão de São Lucas, em que Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz, dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Então o cristão pode também pedir, o cristão pode também pedir a Deus aquilo que ele vê que é necessário para o seu dia a dia, o pão de cada dia. Não é proibido, não é pecado pedir, e Jesus até explicita isto na continuação do capítulo 11 de São Lucas. Ele diz, portanto eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei à porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate à porta será aberta.
Muito bem. Então, quer dizer que nós podemos e devemos pedir. E é interessante como Jesus, muitas vezes, usa até parábolas meio desconcertantes. Nesse Evangelho de São Lucas, ele usa aquela parábola do amigo que chega no meio da noite, e o outro lá fora, pedindo insistentemente, que quer um pedaço de pão, que quer pão para os visitantes que chegaram. Então o amigo que está dentro de casa diz: olha, eu vou atender esse chato de galocha que está aqui me importunando, para ver se pelo menos eu consigo dormir. Essa pequena parábola é colocada também nesse capítulo 11 de São Lucas, mas Jesus até coloca uma outra parábola mais desconcertante ainda, que foi inclusive o evangelho de ontem. No evangelho que foi proclamado ontem, nós temos a viúva e o juiz iníquo, em que Jesus compara a oração do cristão com aquela viúva que insiste para que o juiz faça a justiça. Nós ficamos meio desconcertados com esse tipo de parábola, porque parece que Deus seria como o amigo que quer se livrar do outro que é chato, ou como o juiz iníquo que quer se livrar da viúva. Que coisa estranha que Jesus faça uma comparação dessa. Ele está comparando Deus, que é bom, que é Pai, que é bondade, com essas duas figuras tão ruins. Bom, para nós compreendermos esta comparação de Jesus, o próprio Jesus interpreta isso também no capítulo 11 de São Lucas. Ele diz assim: algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eis aí a interpretação, a chave. Se vós que sois maus concedeis as coisas, quanto mais o Pai do céu não vai dar. Se você que é mau abre a porta para o vizinho, embora você já esteja dormindo, se você que é juiz injusto concede as coisas para a viúva, embora você não esteja com vontade de fazer justiça, se vós que sois maus concedeis as coisas, quanto mais o Pai do céu. Não sei se dá para entender essas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus em que nós somos chamados a pedir com insistência, somos chamados a suplicar a Deus, não são para dobrar o coração de Deus, mas são para que nós compreendamos que Deus quer nos dar o que nós pedimos, mas existe uma coisa que está muitas vezes impedindo: o meu coração. O meu coração muitas vezes impede isso, ou porque meu coração não está pronto para receber a graça, ou, e aqui é importante, porque eu estou pedindo a coisa errada. Porque o meu coração está pedindo algo que parece bom, mas que na realidade não é tão bom assim. E aqui então é a atitude cristã, do pedir com insistência. O pedir com insistência tem o seu lado positivo na oração cristã, mas não é, a razão do pedir com insistência não é convencer Deus de que Ele seja bonzinho conosco. Não, nós não queremos mudar Deus. O cristão não deseja mudar Deus, mudar os decretos de Deus. O cristão deseja sim dobrar a sua vontade. E também na oração de Jesus no Horto das Oliveiras nós vemos isso. Jesus diz assim: Abba, Pai, tu podes tudo,
afasta de mim este cálice. Jesus pede e pede insistentemente. O evangelista nos mostra Jesus agitado naquela oração do Horto das Oliveiras. Se você for olhar o capítulo 15 de São Marcos, você vai ver um Jesus bem diferente daquele que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ver Jesus tranquilo, não é? Acostumados a ver Jesus que reza, muito tranquilo, confiante em Deus. Mas no capítulo 15 de São Marcos, no Horto das Oliveiras, Jesus está agitado, ele não consegue quase parar na oração. Ele se prostra, depois se levanta, vai, acorda os discípulos, volta outra vez, se prostra outra vez, se levanta, acorda os discípulos uma segunda vez. Jesus está totalmente agitado, justamente mostrando que não é fácil a vontade humana se dobrar diante da vontade de Deus. Mas ele pede, afasta de mim esse cálice, e pede com insistência. Mas eis aí a diferença da oração cristã. A carta aos Hebreus, preces e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte, com grande clamor e lágrimas. Quando foi que Jesus dirigiu preces e súplicas com clamor e lágrimas a Deus? Quando foi? No Horto das Oliveiras. Não tem dúvida nenhuma de que a carta aos Hebreus aqui está falando claramente do Horto das Oliveiras. Nos seus dias aqui na terra, o Filho de Deus dirigiu preces e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte. E aqui vem a parte surpreendente da carta aos Hebreus. A carta diz assim: ele foi atendido. Ele foi atendido por causa da sua piedade. Isso é surpreendente. A oração de Jesus no Horto das Oliveiras foi atendida por Deus. Mas como, padre? Jesus disse assim: afasta de mim esse cálice, e ele morreu na cruz? Sim, mas foi atendido na manhã da ressurreição. Meus irmãos, suas preces serão ouvidas. Como? Quando? Deixe que Deus decida. Deixe que Deus faça. Peça. Você deve pedir, você pode pedir. Peça a Deus com insistência, peça a Deus com clamor e lágrimas, mas peça com uma atitude cristã. Não peça como o pagão que acha que vai realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, as suas veleidades. Jesus, quando ora no Horto das Oliveiras, ele diz: Senhor, Tu podes tudo. Ele começa professando a fé: se Deus quiser me livrar desta hora, Ele pode me livrar. Tu podes tudo. Afasta de mim este cálice. Ele pede, ele ousa, e ele pede com insistência, com agonia. Agonia, a palavra agonia quer dizer uma luta, porque a nossa vida de oração é também uma vida de luta, é uma luta espiritual, e a luta espiritual não é só com o diabo, não. Muita gente acha que luta espiritual, a batalha espiritual é somente contra o demônio. Muitas vezes, meus irmãos, a batalha e a luta espiritual se trava dentro de nós. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalhas. Porque a nossa vontade dificilmente se dobra diante de Deus. E por isso a gente agoniza, luta. E a nossa oração é ouvida. Como? Nem sempre da forma como nós gostaríamos que fosse ouvida. Nós gostaríamos que Deus nos livrasse da cruz. E Deus atende a nossa oração na manhã da ressurreição, depois que já passamos pela cruz. Ele ouve a nossa oração. Ele é bondade, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. Mas como Jesus, nós temos que dizer: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esta é a oração cristã.
Então, meus irmãos, nós podemos e devemos pedir. Nós precisamos ser ousados ao rezar. Sim. Mas a vontade de Deus é o critério último. E a confiança na bondade dEle. Mesmo que eu esteja sofrendo. Mesmo que eu esteja sofrendo. Mesmo que aquilo que está acontecendo na minha vida não tenha explicação. Eu não entendo. Quantos e quantos santos, na oração, com toda a franqueza, com toda a parresia, com toda a franqueza da alma, dirigida a Deus, os santos dizem: Senhor, eu não vos compreendo. Por que não ouvis minha oração? O que eu estou pedindo parece tão bom. E nessa hora os santos estão pedindo exatamente como Jesus pediu. Estão fazendo exatamente a oração do Horto das Oliveiras e são sempre atendidos. Como? Na manhã da ressurreição. Então é necessário, sim, pedir com insistência. Mas pedir com insistência dentro de uma visão cristã de oração. Na palestra passada, nós falávamos do Segredo, o livro, o vídeo, best-seller que está vendendo feito água, onde uma autora australiana acha que encontrou o segredo para realizar todos os seus desejos. O segredo é o seguinte: basta você desejar, basta você pensar positivo, basta você mandar um comando para o universo e a lei da atração vai fazer com que tudo funcione, tudo aconteça. Isto é tolice. Isso não acontece assim. Isto é infantil. Que uma criança emburrada no corredor do supermercado, na seção de brinquedos, fique prendendo a respiração e dizendo para a mamãe: enquanto não me der esse carrinho, eu não respiro. Que uma criança emburrada fique esperneando no meio de um supermercado, você dá umas palmadinhas nela, né? E põe o limite. Você precisa pôr limite no seu filho. Por quê? Porque senão ele vai terminar crescendo e escrevendo livros tipo O Segredo, que são de uma infantilidade cruel. Porque uma infantilidade frustrante. Eu tenho pena das pessoas e tenho pena até da própria autora do livro. Porque o que será dessa mulher quando ela descobrir que não basta desejar? Quando ela descobrir que essa fórmula mágica dela, que esse segredo dela não funciona? Ela diz que um dos grandes que descobriram o segredo foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Bastava desejar que conseguia. Bom, se fosse assim, por que é que ele morreu assassinado? Se essa coisa é tão mágica, tão poderosa assim, o que é que ele fez? Ele atraiu a bala para ele? Foi a lei da atração? Então, gente, é evidente que as coisas não são dessa forma. Mas de onde foi que essa mulher tirou essas ideias? Bom, veio de algum lugar, ela não inventou. Na década de 70, surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de alguns estudiosos, uma história chamada programação neurolinguística. Já ouviu falar? PNL, programação neurolinguística. Digo desde o começo, a programação neurolinguística tem algumas verdades, entendeu? A programação neurolinguística tem verdades, mas ela não é verdadeira. Não sei se dá para entender a diferença. Ela tem razões, mas ela não tem razão. O que é a programação neurolinguística? Esses estudiosos americanos começaram a notar o seguinte. Por exemplo, que existem coisas que são feitas pela mente humana.
começaram a notar poderes paranormais. A parapsicologia explica isso, não precisava da programação neurolinguística. A mente humana é capaz de fazer certas coisas, e é capaz mesmo, é verdade. Mas não quer dizer que ela possa fazer tudo. Alguma coisa a mente humana é capaz de fazer, e se você for para um parapsicólogo, ele vai dizer para você, isto que a mente humana faz, precisa ser curado, porque é uma anomalia. A paranormalidade não pode e não deve se manifestar, sob pena da pessoa depois ficar fora de órbita. Bom, segundo ponto que a programação neurolinguística foi observando, que quando uma pessoa está bem decidida, quando ela quer uma coisa com muita vontade, quando ela realmente deseja uma coisa, aquela pessoa que está bem motivada está mais propensa a obter aquilo do que a outra que está desmotivada. Bom, não precisava escrever um livro científico para descobrir isso, a minha avó sabia disso também, né? A gente precisa fazer a coisa com força, com vontade de fazer. Vai fazer, faz bem feito, faz porque você quer, mas tudo bem. Então é por isso que a programação neurolinguística faz sucesso no meio das empresas. Essas palestras motivacionais que se dão nas empresas por aí, para que o funcionário esteja motivado e Bom, terceira coisa que a programação neurolinguística notou é que a mente humana é capaz de produzir saúde e doença. Isso também é verdade. É também verdade que, por exemplo, quando algumas pessoas têm uma vontade para viver, elas sobrevivem. E quando elas perdem a motivação, elas adoecem e morrem. A sabedoria popular que fala, por exemplo, dois velhinhos, um casal de velhinhos que se querem muito bem, quando um morre e o outro perde a razão para continuar vivendo, fica tão triste, a sabedoria popular diz assim, vai morrer, não vai aguentar viver sem o outro, não é isso? Por quê? Porque de fato existe isso, realmente, nós muitas vezes nos programamos negativamente e nos programamos positivamente. Agora veja, isso daí está certo, existe, estas razões existem. Agora dizer que tudo o que a minha mente deseja, eu sou capaz de obter destes aspectos que a mente é capaz de fazer, para dizer que tudo que a minha mente quer, ela é capaz de obter, de uma coisa para outra tem um abismo. Para você conseguir dar esse passo, meu irmão, para você dizer que algumas coisas a sua mente é capaz de obter, e dar o passo universal e dizer que tudo que eu desejo eu posso obter, aí o negócio é complicado. Eu acho que o passo é maior do que as pernas. Então vejam, existe sim um poder de autossugestão, claro que existe, é evidente, basta observar no dia a dia. E então, algumas dicas que a programação neurolinguística dá são muito positivas, são coisas positivas, são motivacionais, realmente funcionam. O que não funciona é a ideia de pessoa humana que está por trás. Por quê? Porque os psicólogos que descobriram, inventaram, elaboraram a programação neurolinguística, eles tinham uma visão não cristã de homem. Para esses psicólogos modernos, o mundo que está aí fora, quem produz é a minha mente.
Eles são seguidores de uma corrente, da grande corrente da filosofia moderna, que depois de Kant, toda a filosofia moderna terminou caindo nessa armadilha de pensar que tudo é produzido pela minha mente, ou seja, não existe verdade lá fora, não existe uma verdade que eu precise obedecer, mas é tudo auto-engano, autoprodução da minha mente. Essa é a visão deles. Por que é que isto não é verdade? Nós cristãos sabemos que isso não é verdade, por quê? Número 1, o que está aí fora não é criado pela minha mente, porque eu não sou o criador, mas é criado por Deus. Deus é a vontade que tudo cria. Segundo ponto, o que está aí fora, muitas vezes, que é criado por Deus, muitas vezes é coisa boa e excelente, e eu é quem preciso mudar para me adaptar às coisas boas e bonitas que estão aí fora. Muitas vezes, e nós cristãos sabemos disso, que o caminho da felicidade é o caminho da obediência das coisas de Deus. Quantas e quantas vezes eu preciso me adaptar, obedecer, me inclinar diante da vontade de Deus que já está manifesta, que já se manifestou no nosso meio, e eu não tenho que ficar recalcitrando, não tenho que ficar esperneando diante da vontade de Deus que já aconteceu. Mas se você for levar a programação neurolinguística ao pé da letra, tudo que você deseja, você consegue. Basta querer. Você precisa desejar. Se você não obteve, é culpa sua. É culpa sua se você não alcançou. Por quê? Porque você não desejou plenamente. Então, é aqui que está a coisa que não funciona. Deus, é Ele quem cria, é Ele quem faz, e eu preciso me adaptar à vontade dEle. Uma outra coisa importante que nós cristãos sabemos, e que a programação neurolinguística parece que não está enxergando: a mente humana não é criadora das coisas. Por quê? Porque Deus não engana e não se engana. Deus não se engana, quer dizer que Deus não erra. Ah, eu me equivoquei. Não, Deus não se equivoca, Deus não erra. Segunda coisa, Deus não engana ninguém. Deus não criaria o mundo para me enganar, um mundo que não existe. Deus não me daria uma mente que me enganasse. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a minha mente é capaz de conhecer o mundo lá fora, só que eu preciso ter a disposição de conhecer as coisas. E a disposição básica para conhecer as coisas e para conhecer a verdade é a disposição de, às vezes, ouvir coisas que eu não quero ouvir. E aqui está a rebeldia. O homem atual, não só o homem atual, parece que isso é uma tendência do homem de sempre, mas vamos considerar, o homem atual não quer obedecer. Nós não queremos obedecer às coisas que já estão manifestas, que já estão aí. É uma rebeldia. Nós queremos inventar o mundo, nós queremos inventar as coisas, não queremos obedecer à vontade de Deus que já se manifestou na nossa vida. Quando, por exemplo, se apresentam limites na minha vida. Eu, por exemplo, tenho limites. Esses limites que eu tenho são de dois tipos: limites que eu posso resolver e limites que eu não posso fazer nada, eu tenho que obedecer. Eu tenho limites, limite da saúde física. Muito bem, eu vejo que eu levo uma vida sedentária. E por que eu levo uma vida sedentária?
na frente do computador, atendendo pessoas, dando aula, fazendo isso e aquilo, eu preciso fazer exercício físico. Bom, isso é um limite que eu posso superar, eu posso fazer alguma coisa, então vou fazer exercício. Mas existem limites que eu não posso fazer nada. Eu não posso desejar ter um topete aqui na frente, no meu cabelo. É um limite. Não adianta eu querer agora que alguém imponha a mão na minha cabeça e proclame que eu estou curado de calvície. Com toda probabilidade, Deus não está querendo me curar de calvície. Então, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer. Obedecer ao limite que está aí. O problema da programação neurolinguística é que ela quer dar ao ser humano uma onipotência que ele não tem. E querendo realizar um bem-estar, se você deseja, você pode, eu posso tudo. Aí você vê um bando de androides, né, repetindo, eu posso tudo, meu desejo é uma ordem, eu posso tudo, o que eu quero vai se realizar, eu posso tudo, o desejo é uma ordem. Gente, não vai acontecer, para com esse negócio, para de gastar energia. Existem certas coisas que nós temos que simplesmente inclinar a nossa cabeça e aceitar, como Jesus inclinou a cabeça no Horto das Oliveiras e aceitou. Eis aí o cristianismo, a obediência à vontade de Deus. Então, como é que nós podemos orar? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a estatura de Cristo, como diz São Paulo aos Efésios. Nós precisamos ter a estatura de Cristo, quer dizer que nós devemos e podemos ser homens e mulheres adultos, formados, maduros na estatura de Cristo. Para isto, vamos para o Horto das Oliveiras. Vamos para a vida de oração. Vamos lutar para dobrar a nossa vontade diante da vontade de Deus, para descobrir a vontade de Deus. Quantas vezes coisas que na minha vida eu achava que não era a vontade de Deus, era ali exatamente que a vontade de Deus estava se manifestando. Eu vejo, por exemplo, dar um exemplo muito simples na minha vida. Quando eu era adolescente e eu fiz o último ano do 2º grau, eu estudei nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio. Não era seminarista não, era só estudante. E lá nos Estados Unidos, então, eu resolvi entrar no seminário. Eu queria entrar no seminário nos Estados Unidos. Acontece que houve uma série de problemas financeiros na minha família e eu não pude. Não deu certo. Para mim foi uma frustração. E Deus sabe que eu rezei, eu pedi. Passaram mais de 20 anos. Para ser exato, foi em 84, né? Então, já 23 anos se passaram dessa história toda. 23 anos depois eu olho para trás e digo, que bom que Deus não deixou eu ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque agora eu vejo a bondade de Deus. Eu vejo que no meu sonho de adolescente, ir para aquele seminário era a coisa melhor do mundo. Mas depois eu conheci o seminário como ele era e vi que ele não era tão bom assim, que eu não teria recebido uma boa formação. Naquele seminário, por exemplo, os seminaristas namoravam até o final da filosofia. Tinha uma série de orientações assim que não iam de acordo com o Papa. E eu ia entrar numa fria dessas. Imagina só. Deus permitiu, não é que Ele mandou, mas Ele permitiu adversidades.
para me proteger. Aquilo que para mim era uma desgraça naquele momento, era a graça se manifestando. É como diz São Máximo Confessor, um santo da Igreja do Oriente, do século VII. São Máximo diz assim: os idiotas clamam a misericórdia de Deus dia e noite. Quando ela aparece, não a reconhecem. Nós somos assim. Eu fui assim. Foi assim na minha adolescência. Eu fui um idiota. Eu clamava a misericórdia de Deus. Quando ela apareceu, eu não reconheci. Eu disse: Senhor, me ajuda. Eu pensava que Deus me ajudar significava eu ir lá para os Estados Unidos. Depois o que aconteceu? Eu fiquei no Brasil. Estudei a filosofia. Fiquei contente de estudar a filosofia aqui no Brasil. Depois, quando eu cheguei na teologia, o bispo resolveu me mandar para Roma. E foi muito melhor eu ir para Roma do que ir para os Estados Unidos. Estudei 5 anos em Roma, fui ordenado padre em 1992 pelo Papa João Paulo II, que foi uma graça extraordinária. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, não tinha tido essa graça. Aquilo que lá atrás era uma desgraça, depois se manifestou como graça extraordinária na minha vida. Quer dizer, Deus ouve a nossa oração, mas nem sempre da forma que nós gostaríamos que Ele ouvisse. Quantas e quantas coisas do seu passado, você hoje olha para trás e ri, dizendo: como eu fui tolo, como eu fui tola de chorar por aquilo, e hoje vejo que é uma graça de Deus. Eu tenho certeza que na sua vida você tem coisas assim, mas é isso. Nós temos que compreender que nossa vontade nem sempre é o melhor para nós. A nossa vontade nem sempre é o melhor para nós. Nós desejamos a nossa vontade, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, nós queremos que Deus realize a nossa vontade, mas nós sempre temos que estar prontos para dizer amém a uma vontade soberana de Deus. Então, onde é que está o problema da programação neurolinguística? Ela tem razões? Tem coisas boas. O problema maior, e eu já advirto, se você já fez algum curso de programação neurolinguística, ou se a sua empresa trabalha com isso, você já pode se precaver. Você deve se precaver de quê? Desta ideia louca de que as minhas vontades são sempre o melhor, e aquilo que eu quero e que eu me determino é o melhor para mim. Nem sempre. Nem sempre. Isso daí é uma soberba. É o ser humano que quer se colocar no lugar de Deus. É a criatura humana que quer se colocar no lugar de Deus. Peça para Deus. É verdade, você precisa de pedir para Deus. Aquilo que a programação neurolinguística diz que você precisa desejar, e desejar intensamente, é correto. Você pode desejar intensamente, sim, desde que você deixe um espaço para a vontade de Deus, para o desejo de Deus, para a obediência, porque você propõe e Deus dispõe. E nem sempre aquilo que você não deseja, que você deseja, é o melhor. Quantas e quantas vezes nós olhamos para uma criança e a gente vê que a criança quer exatamente aquilo que ela não pode, exatamente aquilo que vai fazer mal para ela. E um pai e uma mãe que amam seu filho vão dizer não, não é isso? Ontem eu estava lá atendendo a minha paróquia no Pantanal, Mato Grossense, Barão de Melgaço, e rezei missa numa comunidadezinha à margem do rio Cuiabá, chamada Estirão Comprido. Lá no Estirão Comprido, eu dava um exemplo para aqueles homens e mulheres, que a maior parte são pescadores. Eu dizia para eles: imagine só que você está na beira do rio, limpando o peixe com uma faca enorme, com uma peixeira. Como eles fazem, como eles costumam, eles põem uma tábua lá na beira do rio e abre o peixe, começa a tirar as escamas, limpar o peixe. Imagine que você está lá limpando o peixe com uma peixeira enorme. E aí seu filhinho de 5 anos de idade chega e diz: papai, me dá a faca, me dá a peixeira.
Você vai dar a faca para o seu filho com 5 anos de idade? Mas ele quer. Ele esperneia. Você vai dar? Não. Mas ele chora. Você vai dar? Não. Ele se joga no rio. Você vai dar? Não. Você pega ele, tira do rio pelos cabelos, põe na margem, esquenta o traseiro dele com uns tapinhas e diz: pare de ser mimado. Deixe de capricho. Obedeça. Vai lá com sua mãe. Sai daqui. Porque quer o bem da criança. Agora, vejam só. Se uma criança quer coisas que não são boas para ela, e um adulto enxerga isso, quanto mais nós às vezes queremos coisas que não são boas para nós, e Deus, que é infinitamente mais sábio do que nós, enxerga isso. Então, meus irmãos, nós precisamos inclinar a nossa cabeça diante da sabedoria extraordinária de Deus. Não adianta você ficar repetindo como um robô: eu quero, eu desejo, vai dar certo, eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo. Isso é coisa para gente retardada. Que uma criança com 5 anos de idade ache que ela pode tudo, tudo bem, mas que você, adulto, barbado, crescido, mulher feita, esteja achando isso daí. Ora, tenha santa paciência. Ninguém pôs limite em você quando você era criança. Gente, nós precisamos dobrar o nosso coração, que é egoísta e muitas vezes deseja exatamente o que não deveria desejar. E temos que abrir um espaço para o mistério, temos que abrir um espaço para a sabedoria de Deus. Por isso, todas as vezes que você orar, no final da sua oração, siga um conselho. Você diz assim: Senhor, é isto que eu desejo, é isto que eu quero. Mas Senhor, livrai-me da minha oração, se ela não for conforme a vossa vontade. Livrai-me, Senhor, da minha oração. Porque Deus é bondoso. E nós temos que dar um espaço para Ele corrigir o curso da nossa vida, para Ele corrigir a direção da nossa vida. Existe aquela música bonita, belíssima, do Martim Valverde, não é? Gracias, Padre. Obrigado, Pai, não é? Foi traduzido em português também, graças, Pai. Lá pelas tantas, no meio da música, o Martim Valverde diz: graças, Pai, por aquilo que me destes, graças, Pai, por aquilo que negaste. Obrigado. Você já agradeceu a Deus pelas coisas que Deus negou para você? Você já agradeceu a Deus pelas orações que Ele não atendeu? Agradeça. Agradeça. Porque muitas vezes Ele livrou você de uma desgraça. Ele estava livrando você de uma peixeira, de uma faca que iria, quem sabe, furar você, cortar você. Agradeça. Nós precisamos estar abertos para a vontade de Deus, e é esta a grande arte da oração cristã. Uma última coisa que eu gostaria de lembrar: a oração é uma graça, é um carisma, é um dom de Deus. Nós precisamos receber o dom da oração. Isso quer dizer que muitas vezes nós esperneamos, muitas vezes nós não queremos, mas Deus vai fazendo a sua vontade na nossa vida, e muitas vezes durante a nossa oração a gente enxerga a vontade de Deus, enxerga aquilo que Ele queria desde todo sempre. Nós não somos tão donos de nós mesmos como nós gostaríamos. Existe um projeto de Deus, existe um sonho de Pai para nós. Este sonho que Deus tem para nós é o que nós estamos buscando. Então, a verdade a meu respeito eu não devo criar. A verdade a meu respeito eu devo descobrir, porque ela existe. Deus me sonhou, Deus me pensou,
Deus me quis e eu preciso na minha vida, na oração e no dia a dia, ir descobrindo o que será de mim, o que Deus quis de mim, o que Deus desejou de mim. Eu já descobri que Deus me quis padre, mas eu ainda não sei tudo o que Deus quer de mim. Eu não sei o que é que Ele quer para o meu futuro, os detalhes do meu sacerdócio. Se quando eu fui ordenado padre, há 15 anos atrás, você dissesse para mim que eu seria reitor do Seminário Cristo Rei de Cuiabá, eu ia rir na sua cara, porque eu nunca tinha pensado isso. E no entanto, eu sou reitor, já vai fazer 12 anos. Se você dissesse para mim que eu ia ser padre e que um dia eu iria fazer palestra na televisão, eu ia rir na sua cara, porque eu nunca pensei em fazer palestra em televisão. Sempre fugi dessas coisas, nunca quis saber de televisão na vida. Mas Deus foi conduzindo, levando para onde eu não queria ir. Se você dissesse que eu ia ser pároco numa paróquia no Pantanal, como é a paróquia de Barão de Melgaço, uma população pequena, são 10 comunidades que precisam ser atendidas todos os meses, na beira do rio, pobre, simples, um povo com uma fé bonita. Se você dissesse, Padre Paulo, o senhor vai voltar de Roma, com mestrado em Direito Canônico, e vai ser pároco em Barão de Melgaço. Eu nunca tinha colocado os pés em Barão de Melgaço na minha vida. Eu ia dar gargalhadas na sua cara. Mas Deus vai mostrando. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus me quis lá. Ele tinha um propósito com isso tudo. Propósito número 1, de me converter. De fazer de mim uma pessoa melhor. Menos soberbo. Soberbo eu ainda sou, mas pelo menos um pouquinho mais abrandado, menos soberbo, menos vaidoso, menos orgulhoso. Meus irmãos, Deus quer nos modelar. Deus quer nos fazer. A gente murmura, né? A gente costuma cantar, deixa Deus amassar o barro. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. É a confiança imensa que nós precisamos ter em Deus, que nos quer. Então, peça, sem dúvida nenhuma, peça e peça insistentemente. Um homem, uma mulher madura, um homem maduro, é um homem ou uma mulher com o céu aberto em cima da sua cabeça. É um homem aberto para ouvir de Deus e para falar com Deus. Um homem maduro, uma mulher madura precisa orar. Quem não ora, está de alguma forma no infantilismo do querer fazer seus caprichos e suas vontades. Mas quem ora de forma cristã, entrou no caminho da maturidade, no caminho de Cristo. Mas é importante que você faça um exame de consciência. Então esse nosso dia aqui, hoje, na Canção Nova, este Orando com Poder, é um grande exame de consciência que nós precisamos fazer. Nos perguntando se a nossa oração é uma oração cristã, ou se nós, na verdade, vivemos um tipo de oração pagã. Essa coisa de programação, onde eu ponho na minha cabeça e aquilo que eu quero é que vai acontecer. Os psicólogos sabem muito bem que a criança, quando ela é pequenina, ela se acha onipotente. Junto com a mãe, não é? Com a mamãe, a criança se acha onipotente. Por quê? As coisas que ela quer, ela pode. E aquilo que ela não pode, mamãe providencia. O que eu não posso, mamãe pode. Então, a mãe e a criança formam essa simbiose, esta unidade onipotente. É uma ilusão infantil. A criança precisa quebrar essa ilusão.
E quem quebra essa ilusão, conforme a análise freudiana, é a entrada do pai. É o pai que desfaz essa harmonia simbiótica e que opõe uma vontade que não é necessariamente a da mãe e a do filho. Nós poderíamos usar isso como uma analogia e dizer assim: o paganismo é uma religião em que a pessoa e a mamãe terra, o universo, a mãe terra, tão falada hoje em dia até por teólogos que se dizem católicos uma ova, isso é paganismo puro, essa história de mãe terra. Que diabo é isso, mãe terra? Minha mãe é Maria, história de mãe terra. Isso é paganismo. Mas, essa história de mãe terra, estar em harmonia com o universo, porque aí você obtém tudo aquilo que você quer. Muito bem, deixe Deus entrar na sua vida. Deixe Deus interferir nessa infantilidade de achar que você pode tudo. Deixe Deus romper um pouco essa sua unidade simbiótica com a terra e deixe Deus fazer a vontade dele. Se converta. Creia no Evangelho. Não deixe de orar. Orar sem cessar. Mas orar sem cessar é viver constantemente em luta. Viver constantemente nas mãos do oleiro, para que ele faça a sua divina vontade. Deus ouve sempre as nossas orações, nem sempre do jeito que nós queríamos. Jesus, Filho de Deus, nos seus dias aqui na terra, dirigiu preces e súplicas, com grande clamor e lágrimas, àquele que poderia ouvi-lo. E foi atendido por causa da sua piedade. Viva o Horto das Oliveiras. Amanhã de Páscoa vai chegar.